mas é no dia a dia que as nossas condutas são sendo observadas, né? Então não adianta vir para frente da câmera e falar um monte de coisa se no dia a dia quem está aí atrás e vai me assistir diz assim, não é nada disso, ela não pratica nada disso, ela não acredita de nada disso, olha só, semana passada, olha o que ela fez. E as pessoas estão olhando. O LSA hoje entrevista Luciene Machado, superintendente de saneamento básico, logística e mobilidade urbana do BNDES. Ela hoje tem nas mãos 55 bilhões em projetos em diferentes fases do banco e comanda uma equipe com cerca de 100 pessoas. Nos seus 20 anos do banco, a engenheira química de formação foi a mais jovem a assumir a posição de superintendente do banco, isso em 2010, na área de comércio exterior. Em 2014, ela assumiu a posição de diretora da área internacional e comércio exterior do banco e, 2 anos depois, ela assumiu essa pasta que hoje atua na área de saneamento, logística e mobilidade. Bom, queria agradecer primeiro a sua participação e também hoje na nossa conversa temos Cristiane Achê, madrinha do projeto LSA e também diretora do MBA voltado para mulheres da Sampo. Para a gente dar início a nossa... E grande admiradora da Luciene. Puxa vida. Para a gente dar início a essa nossa conversa, eu queria já puxar o gancho dessa introdução. Comentei que você foi a mais jovem superintendente do BNDES, também diretora. Eu queria saber como que foi representar o banco tão jovem em diferentes culturas. Você atuava na área de comércio exterior e também sendo uma mulher. Paula, obrigada. Eu queria primeiro agradecer a Cristiane também por essa oportunidade, né, de conversar um pouco sobre a própria história. E talvez nesses 20 anos seja um dos pontos que mais me orgulha, né, o banco ter confiado em mim para desde muito cedo representá-lo em diferentes fóruns e aí naturalmente trabalhando com comércio exterior, tive chance então de participar de missões, de delegações fora do meu país, de governo, junto a atores privados. Isso, sem dúvida, é o tipo da experiência que não se compra, né? Ou se vive e se tem, ou, enfim, ou os que não têm essa chance deveriam ter, né? Mas menos como mulher e mais por ser jovem, eu à época percebi um pouco mais de dificuldade de sentar à mesa e, no fundo, de ser muitos anos, muitas décadas, às vezes, mais jovem do que os meus principais interlocutores. Isso traz ali, de início, algumas dificuldades de credibilidade, né? O outro lado vai, obviamente, te testar, saber se, de fato, o que essa menina está fazendo aqui, né? Por quê? Por que ela está aqui? É por mérito? Será que ela tem conhecimento suficiente? Então, essa que talvez fosse a primeira barreira. Depois eu passei a me dar conta que eram ambientes quase que 100% masculinos. Mas tive, assim, muita sorte de talvez, ou a postura, enfim, de estar em ambientes e de ser respeitada, né? Se não num primeiro momento, mas aos poucos, né? Você conquista, são relacionamentos de longo prazo, o banco é um banco de desenvolvimento, está olhando sempre o longo prazo, os relacionamentos que gera também são de longo prazo, então isso aos poucos a gente vai criando e provocando na outra parte. Agora, esse projeto, o LSA, fala muito de inspiração, exemplos, e eu queria saber qual foi seu grande exemplo, inspiração para a sua carreira. Olhando assim o conjunto de coisas, a gente se inspira por várias pessoas ou em várias pessoas, em várias situações, mas talvez o exemplo mais presente seja na verdade de meu pai. Que era um homem, né? E a gente está te buscando como inspiração para as mulheres e a tua referência inicial de inspiração foi um homem. Sem dúvida. Eu tenho um irmão, 4 anos mais novo que eu, e o meu pai nos criou realmente assim como iguais. Então essa coisa de, bom, ela é mais fraca, ela não pode fazer isso porque ela é mulher, eu não tenho realmente essa memória. A memória que eu tenho do meu pai é ao contrário. É sempre o chegar em casa e, enfim, ter passado numa prova difícil e dizer para ele que, puxa, pai, tirei 9,1 na prova de física,
ele olhava por cima do óculos e me dizia, mas por que não tirou 10? Enfim, então assim, o nível de cobrança, e eu só, claro que alguns anos mais tarde, meu pai já tem aí seus 10 anos, né, falecido, e talvez só depois que ele tivesse falecido é que eu realmente percebi que o que ele queria não era aquela coisa de, minha filha tem que ser. Não, é um pouco assim, olha, fora dos muros dessa casa, é esse tipo de cobrança que ela vai experimentar. Então, se eu não impuser isso a ela, o mundo vai impor de uma forma mais difícil, então eu vou fazer isso. E, portanto, eu só tenho que agradecer, né? E a escolha de engenharia química foi ele que te Foi. induziu a entrar nesse caminho? Foi. Ele via ali que eu tinha aptidão para algumas coisas, e aí ele dizia, bom, minha filha, não dependa de ninguém para viver. Ele não dizia não dependa de homem, nada disso. Ele dizia não dependa de ninguém para viver. Faça a sua carreira, escolha alguma coisa que sim vai te fazer feliz, mas que te traga retorno, né? Porque, olha só, o conjunto de exemplos que eu tenho aqui para te citar de pessoas que são muito felizes, mas que infelizmente não conseguem levar a vida à frente, constituir família, enfim. E aí veio a engenharia química, aliando ali os meus gostos, que eu usei pouco na minha carreira, te confesso. Mas que se tivesse que fazer diferente, ou tivesse a oportunidade de recomeçar, provavelmente faria a mesma coisa, porque no fundo, quando o tempo passa, o que importa mais são as ferramentas que aquilo te dá, né? E menos o conhecimento técnico que você adquiriu naqueles 4, 5, 6 anos, enfim. E isso foi muito importante aí na graduação. E é engraçado porque tem várias pessoas no banco que seguiram, são da mesma origem, né? Vários engenheiros químicos, trabalhando com coisas absolutamente diferentes, mas muda um pouco a forma de pensar. Inclusive uma grande mulher inspiradora, Estela Meire. Super Estelinha. Agora, você na primeira pergunta, eu te questionei sobre desafios por ser muito jovem, por ser mulher, e aí agora você passou um pouco pela sua formação. Você acha que a sua formação ajudou no seu posicionamento também, de olhar para esses desafios e encará-los não como um desafio por ser mulher, mas um desafio pela competência, e isso acabou também te ajudando a alcançar cargos maiores no banco? Acho que ajudou, assim, a minha experiência na engenharia química realmente foi de chão de fábrica. Eu me lembro que o primeiro dia no banco, de sapato alto, meia fina, eu disse assim, meu Deus, há 15 dias atrás eu estava numa unidade, né, de processamento de borracha, né, trabalhei com processamento de borracha perto da refinaria no Rio de Janeiro, e de equipamento de proteção individual, então óculos, capacete, jaleco, sapato, bota, né, para poder andar no chão de fábrica. E assim, foi uma mudança completa, mas eu quero chegar aonde? Que no fundo eram ambientes muito masculinos. E no fundo você precisa, o que tem em comum em relação à vida de hoje, a vida do passado ali, né, do meu início no banco, você precisa se levar a sério, inicialmente, e dar as demonstrações para os outros para que eles te levem também. Caso contrário, você não sobrevive. Você vai ser sempre aquela menina que está ali, mas que, poxa, quando for para fazer uma coisa complicada, ou que ponha em risco a unidade, nós não vamos dar para ela, né? Porque, afinal de contas, é só uma menina, uma mulher, não tem muita experiência. Então, isso tem em comum, né, entre as duas carreiras aí. Eu acho que seria interessante a gente salientar que não só foi a mais jovem, mas foi numa duração de carreira muito curta. Eu conheci a Luciene, eu acho que a primeira planilha que ela fez quando entrou no banco foi num projeto nosso, né? Uma belíssima exportação, inclusive. E ela chegou à superintendência em muito pouco tempo. Quer dizer, não só em relação à credibilidade de ser jovem e ser mulher, mas também em muito pouco tempo, né? E numa época que existia um peso de hierarquia dentro do BNDES bastante forte. Então, isso é remarcável, se eu podia dizer. É muito orgulho, de verdade. Agora, passado esses 20 anos no banco, você já com uma experiência, já com uma bagagem, hoje o que você vê como um grande desafio? Para mim, pessoalmente, né, assim, na minha carreira e no que eu faço no dia a dia, o desafio é trazer os demais, né? Porque de início, até por conta dessa necessidade inicial de autoafirmação, às vezes você busca construir as suas vitórias pessoais, né? E aí depois você percebe que nenhuma vitória pessoal, por mais brilhante que seja, chega aos pés de uma vitória mediana com a equipe, né? Coletiva.
mas não chega, não chega. Mas é só vivendo que você vai experimentar isso e perceber. Então, hoje, assim, minha maior vontade eu estou recente nesse cargo, né, de superintendente de saneamento e transporte, cheguei com uma equipe já formada, mudei o mínimo possível e assim, aí um desafio... é uma grande qualidade. O que, meu Deus, as pessoas são qualificadas, elas têm mais experiência nisso do que eu e eu estou chegando. Então, no fundo, eu tenho muito que aprender com elas. E o que eu quero dar para elas é a vontade de trabalhar comigo, é dizer, ao final de 2, 3, 4, 5 anos, puxa, foi bom trabalhar com a Luciene, ela me deu oportunidades, eu também pude aprender, né? Eu também cresci. E aí, para as coisas boas e para as coisas ruins, né? Porque muita coisa dá errado, na vida real muita coisa dá errado. Então, é esse envolvimento mesmo, homens, mulheres, enfim. O banco tem, ao longo desses 20 anos que eu pude presenciar também, assim, feito de forma mais ou menos consciente, talvez até menos consciente, mas o fato é que muitas mulheres ascenderam, né, a posições executivas intermediárias. Uhum. Ainda no nível de superintendência, ainda há poucas, há 4 mulheres, 5 mulheres hoje. Hoje a gente fala de quantas superintendências? De 19. Uhum. Em 19, 5 mulheres agora. E 3 diretoras hoje na casa, que mas também que é uma proporção... foi uma coisa extremamente nova, né? Nunca houve, né? Nunca houve. De ter mais de uma ao mesmo tempo, nunca teve. Raramente houve, né? E quando houve, uma única. Então, hoje a gente está, de fato, com um perfil bastante diferenciado e acho que o passo natural dessa progressão daqui a 2, 3 anos vamos estar conversando e não serão 5 superintendentes, serão 7, serão 9, serão 12. E a gente tem essa missão, né? Talvez, Luciene, a gente nem conte. Talvez a gente deixe de contar. Eu acho que o grande objetivo nosso, inclusive até dentro desse projeto, é inspirar mulheres para que não se precise depois contar ou ter cota, ou isso, aquilo. Quer dizer, vai ser natural. É verdade. Que esse número seja um número notável, né? Porque hoje você olha e é um número que você chama atenção. Então, você presta atenção e por isso você acaba contando. Exato, vai passar desapercebido. Né? É só porque é exceção, ainda é exceção. Isso eu acho mas que eu acho que a gente não está muito longe desse mundo. Em alguns nichos ali da vida corporativa, é claro. Eu acho que o banco é um pouquinho diferente, né? Na área financeira já está melhorando muito, mas em outras áreas a gente tem que correr atrás ainda mesmo. É muito difícil. Agora, numa conversa prévia que a gente teve para essa entrevista, você mencionou um ponto que eu achei bem interessante, que é a mulher, quando ela vai quer assumir algum cargo, tem a ambição de assumir algum cargo de liderança, ela pode acabar se perdendo como o homem assume o cargo, como que ele lidera o cargo e acabar tomando uma postura masculina em um cargo de direção. E isso você apontou como talvez um dos grandes erros da mulher. Eu acho um risco. Um risco que a gente... Talvez hoje eu me policie menos, mas antes eu me policiava muito mais e vi muitas mulheres de forma até justificada, né? Como uma forma de imposição, como forma de ocupação do espaço, se valer de, no fundo, formas de atuar que são muito masculinas, né? Eu acho que só não é necessário. Acho que não é necessário. Eu acho que nós temos as nossas ferramentas, nós temos a nossa forma de atuação que nos permite chegar lá de outra forma, mas sermos igualmente respeitadas, enfim. Porque o risco dessa outra alternativa é você, de fato... Perder a personalidade. No fundo, você acaba só impondo pela força que não é sua, é do seu cargo. E aí, quando a gente não tem mais o cargo, a gente percebe que aquilo ali não era da gente, né? Era do cargo. Então, esse desapego, essa compreensão de entender o que é mérito meu e o que veio junto com o cargo e, portanto, vai embora quando ele for, e um dia ele vai, né? Um dia ele vai, né? Isso eu acho que é um aprendizado importante. E não perder as qualidades femininas.
Não é preciso, nós né? temos algumas características comportamentais que nos ajudam muito, que nos diferenciam, não é melhor nem pior, é diferente. Exato. E essa diferença, e a gente, mais uma vez, eu sempre insistindo muito, né, na diversidade, né, qualquer que seja ela, inclusive, e atualmente no caso específico de gênero, mas isso é fundamental. Fundamental, fundamental. Não adianta se fingir de homem quando a gente é mulher. Não é. É claro que não é por isso que a gente tem direito a olhar determinadas situações e se acovardar, abrir em choro, em lágrimas a toda... Não é nada disso, né, que a gente está falando. A gente está falando de lidar com as coisas da forma como a gente lida. E deixar os homens também fazer o que façam, porque também a vida ficou tão mais complicada, né? Todo mundo tem aí seus traços de personalidade e aí não faz muito sentido, assim, para uma mulher numa posição como essa, no ano de 2017, querer impor só pela sua vontade e se não for assim não serve. Não faz sentido isso. Ou se né? fantasiar de menininho. Ou então se fantasiar, essa coisa, né, estereotipada mesmo, né? Que eu entendo, assim, há 20 anos atrás, talvez fosse, né? Eu precisei fosse fazer necessário. isso. Eu precisei. Era que o outro lado minimamente queria ver, né? Então, bom, vamos... Gravata eu nunca usei. Gravata você nunca usou. Agora tá na mó moda, agora rola, né? Uma coisa meio andrógena, assim. Tá valendo, tá tudo valendo. Bom, agora passando para um outro lado mais da atuação do BNDES, a gente fala num momento importante de reformulação da sociedade, repensar, questionar o BNDES, o próprio BNDES, se questionar o seu papel, o seu tamanho na economia e também o governo repensando qual tamanho deve ter o BNDES. Eu queria que você comentasse o que você acha que deve ser e o que o BNDES está propondo para esse novo momento. Eu acho que 65 anos que fizemos agora em junho, né? O banco já se reinventou em vários momentos. Esse eu acho que é mais um momento. É um momento diferente dos outros, porque eu acho que o conjunto de coisas ou de atribuições que o BNDES precisa entregar como banco de desenvolvimento para se legitimar é diferente de em outros momentos, né? A visibilidade do que a gente faz, a cobrança, né, do que se faz dentro do governo, os nossos principais atores, né, stakeholders, como se diz, né, todos aqueles que têm interesse nas atividades que a gente participa, a cobrança por resultados ela é talvez mais extrema do que já foi no passado. Então, a gente tem essa obrigação. A gente começou um processo de planejamento estratégico com uma consultoria internacional, que é a Roland Berger, que tem uma vasta experiência em bancos de desenvolvimento, em especial europeus, que a gente acha que é uma cultura um pouco mais parecido com a nossa forma de pensar de banco de desenvolvimento do que, por exemplo, a americana. Né? E faz todo sentido, né? Quer dizer, a gente sempre tentou copiar o modelo americano, mas não tem absolutamente, culturalmente, Difícil. A gente tem muito mais similitude com os bancos europeus. Apesar de, enfim, se fosse uma consultoria americana, conduziria o trabalho realmente com igual excelência, mas culturalmente é importante ter liga. E aí, enfim, temos a consultoria trabalhando conosco, vai entregar um trabalho conosco, então, até o início do ano. A gente espera ter um cenário para o BNDES até 2025 e um cenário mais longo até 2030. A gente pretende, então, ter um conjunto de prioridades mais bem definido, mais restrito. E eu fico muito honrada nesse momento de fazer parte disso. Primeiro porque acho que existe aí um momento crítico, né, se legitima, encontra um novo espaço e vamos à frente, ou então vai ser muito difícil lidar com a continuação dos questionamentos de por que vocês existem, será que vale a pena que vocês existam, os recursos que a gente utiliza não poderiam estar melhor empregados fazendo outras atividades, enfim. Então, eu acho que nós vamos conseguir virar essa página e dar esse passo. E, em especial, porque nesse conjunto de prioridades para o banco, e você perguntou sobre o papel do BNDES do futuro, nós não nos vemos sem a infraestrutura. Nós achamos que infraestrutura, enfim, se é para pensar desenvolvimento do país, curto, médio e longo prazo, ações de infraestrutura muito concretas nesses setores em que eu atuo e mais no setor de energia, assim, são absolutamente fundamentais. Nós provavelmente não vamos fazer isso sozinhos, né, e nem de forma majoritária, ou seremos
quase que 100% dos financiamentos destinados a esse tipo de atividade. Acho que esse mundo também acabou, né? Eu acho que Mas que foi importante. No momento que isso importante. aconteceu, foi muito importante Acho também. que sim, Eu acho que a acho gente que sim. tem que valorizar. Por exemplo, tudo que aconteceu na exportação, quer dizer, você tem dois grandes focos. Você teve o privilégio de trabalhar nas duas áreas fundamentais para o desenvolvimento de um país, quer dizer, a área de exportação e a área de infraestrutura, né? Então, são dois núcleos que são essenciais. Hoje a gente está focando na infraestrutura, no passado focou-se na exportação e eu, pessoalmente, torço para que a gente também volte para a exportação, porque eu acho que é um caminho excepcional para o país, tá? Eu acho que e você contribuiu bastante com isso. E tenho o maior orgulho e continuo achando, apesar de ter saído de lá, que se o país não se abrir, se a gente não encarar isso de forma séria, teremos grande dificuldade de entregar o desenvolvimento que a sociedade precisa. Os empregos que a gente precisa. Os empregos, a renda, a sofisticação tecnológica, a competitividade, a produtividade, tudo isso sem abertura externa, acho muito difícil, muito difícil. Eu concordo. E claro que a infraestrutura tem tudo a ver com isso, né? Porque essa competitividade que a gente espera para o nosso país, sem uma infraestrutura mínima, e hoje nós não temos essa infraestrutura mínima, vai ser muito difícil de alcançar, né? Então, algumas prioridades, e de preferência poucas, porque senão deixa de ser prioridade, né? Agora, você comentou a questão de priorizar a infraestrutura. E também no momento que foi aprovado a mudança da TJLP para a TLP, que é o IPCA, mais a NTNB, de 5 anos. Muda totalmente a estrutura de financiamento do banco, os créditos passam a ser menos subsidiados, como eram com a TJLP. Isso para projeto de infraestrutura, no momento que o banco quer priorizar a infraestrutura, como que isso vai ser desamarrado? Porque acaba deixando o financiamento mais caro através do BNDES, mas no momento que o BNDES quer esse financiamento de longo prazo. A TLP, ela de fato, a estrutura dela ela é muito diferente da TJLP. E isso é um desafio por si só. Não só para nós, que vamos, a partir de 1º de janeiro, passar a vender financiamentos indexados a essa taxa, mas principalmente aos nossos clientes, né? Agora, sem dúvida, eu acho que hoje, muito além do debate TJLP-TLP, a gente já tem uma convergência de taxas, né? Eu acho que o desafio real ele é esse, de uma Selic de fim de ano de consenso de mercado já em torno de 7, né? Uma TJLP que hoje é 7, né? Uma TLP que vai nascer próximo a 7 no primeiro ano, porque no primeiro ano ela nasce por definição igual à TJLP e ao longo de 5 anos ela converge para o que seria, né, o IPCA mais o juro real da NTNB de 5 anos. Então, o desafio está aí, independente do nomezinho que se dê à taxa. E alguns setores, aí pensando numa reflexão um pouco mais de mais prazo, né, alguns setores vão exigir um tratamento diferenciado, né? Isso inclui projetos de infraestrutura? Isso inclui uma parte de projetos de infraestrutura. Se a pergunta for, todos os projetos de infraestrutura precisam de uma taxa muito inferior à taxa de mercado? Não é verdade, né? Existem projetos e classes, né, de ativos que suportam, dadas determinadas modelagens para esses projetos, taxas de mercado. Claro que prazos aí não tem jeito. Ou temos prazos longos ou realmente a financiabilidade fica comprometida. E prazos teremos, né? Num cenário de macroeconomia mais normal, né? E de taxas mais baixas e mais estável, prazos teremos. A questão da taxa ela é manejável para uma grande sorte de ativos e para alguns ativos, aí vou me referir, por exemplo, setor ferroviário, que é muito intensivo em investimentos, mobilidade urbana, que sem a componente pública não se viabiliza, né, na forma de aporte, na forma de contraprestação. Esses projetos vão precisar de um tratamento diferenciado. E eu entendo que a gente vai fazer com que eles aconteçam e vamos dar esse tratamento e sensibilizar, se for o Congresso, precisamos sensibilizar o Congresso de que esse tratamento é necessário. É o que acontece no mundo inteiro, tá? Não é nenhuma jabuticaba, não, né? Acho que isso é importante. Só voltando na TLP,
É curioso porque a TLP, na realidade, também não está sendo uma grande invenção, né? A gente está voltando ao que era a TJLP na origem. Lá na origem. Né? Que era inflação, era inflação e como é que a gente estava sendo visto pelo mercado. Exatamente. Então, é que houve uma mudança no meio do campo, mas a gente está voltando para a essência mesmo da TJLP, que funcionou muito bem no começo. Funcionou. Num cenário de macroeconomia mais bem comportada, de novo, não tem por que ter receio. Num cenário macroeconômico mais volátil, aí nós vamos precisar ver como é que a gente lida com esse cenário, né? Mas no cenário que a gente tem hoje imaginado, fim do ano, próximo ano, o que parece é que, enfim, é acomodável. E guardar o longo prazo é o que o mercado precisa, né? Um longo prazo. E esse de fato é um diferencial. Se assim, entre a TLP e ser incapaz de dar um empréstimo de longo prazo, realmente, se a gente se privasse da segunda característica, aí a gente estaria comprometendo muito, porque o sistema financeiro privado tem suas questões em relação à Basileia, em relação agora ao IFRS 9, que vai penalizar muito em termos de alocação de capital, né, os empréstimos longos. E, portanto, nem que os bancos queiram, eles vão conseguir alongar muito essas curvas. E projetos, lamento, não dá para financiar lá a Ferrogrão, por exemplo, 12 bilhões de capex, 8 anos de obra, o período de concessão é de 60 anos. Qual é o prazo de financiamento que você acha que eu posso dar? Não posso dar 7 anos. Não existe um projeto com essas características. Não gerou um centavo ainda? Não gerou, né? Então, em 7 anos nem completou a obra. Então, prazo de fato é uma variável muito mais crítica que como Banco de Desenvolvimento a gente vai ter que continuar atuando, enfim. É um diferencial. Agora, a gente fala em um momento que muitos economistas apontam para sinais de retomada da economia, você mesmo comentou que é o consenso já do mercado, né? A Selic próxima de 7%, e você atuando em projetos de infraestrutura que pensam no longo prazo. Eu queria saber a sua visão, qual tem sido a sensibilidade do BNDES em relação a essa retomada da economia? Você já tem visto isso em volume de projetos que chegam lá? Temos visto. A gente acompanha uma métrica em relação aos enquadramentos, né? O produto do trabalho do Comitê de Crédito do banco. Então, os pleitos chegam ao banco, eles são submetidos a uma primeira análise de elegibilidade, de acordo com as nossas políticas operacionais. E então, passam pelo nosso Comitê de Crédito. Então, a gente acompanha um pouco essa métrica do número de projetos enquadrados por esse comitê, o valor total desses projetos, como uma métrica do apetite por investimento, né? Uma sinalização de um investimento que vem à frente. E nos 12 meses que fecharam agora em agosto, então de setembro do ano passado até agosto desse ano, em comparação com os 12 meses imediatamente anteriores, nós já vemos um crescimento, tanto em número de projetos quanto em valor. E pode ser pouco, assim, o crescimento não é um crescimento de 15%, 20%, mas o fato é que nos mesmos 12 meses que fecharam em julho ou em junho, a gente via a queda, né? Então, existe já uma tendência de retomada que vai ser muito rápido, vai ser muito relevante nesse princípio. Nós acreditamos até que não, mas já aponta na direção correta enfim, aos poucos isso vai contribuindo, né, com o próprio investimento e os empregos gerados e a renda gerada por esses investimentos, isso retroalimenta favoravelmente. A gente acredita que é um ciclo que já começou, isso dá para dizer. Ou seja, luz no fim do túnel e não está vindo em nossa direção. Não, o que parece não é um trem vindo na direção contrária. Ao que parece. Tomara que não, né? A gente já foi tão penalizado nesses últimos anos, né? Puxa. Bom que a gente já encerre esse papo também com uma mensagem otimista para quem está nos assistindo. Eu queria agradecer a sua participação, Luciene, agradecer também a Cris por ter aqui topado conversar conosco. Agradeço a Cris também, a honra de estar aqui comigo. Puxa se você quiser deixar uma última mensagem, fazer mais algum comentário. Alguma coisa inspiradora para mulheres agora. Pouca pressão, né? Alguma coisa inspiradora. Se alguma mensagem eu posso dar é que, para mim, inspiração vem de exemplo, muito mais do que o que é dito, muito mais do que o que é escrito. Isso é muito bom para registros, mas é no dia a dia que as nossas condutas são sendo observadas, né? Então não adianta
vir para frente da câmera e falar um monte de coisa se no dia a dia quem está aí atrás e vai me assistir diz assim, não é nada disso, ela não pratica nada disso, ela não acredita de nada disso, olha só, semana passada, olha o que ela fez. E as pessoas estão olhando, elas estão observando o tempo todo, mesmo as que não querem te julgar, né? Elas estão observando e é isso que elas levam de você, essa é a imagem que elas levam de você. Então, não tem jeito, ou acredita e pratica, ou então esquece. Desculpa já emendar aqui na sua mensagem, mas entra um pouco também no que você comentou quando eu te questionei sobre o desafio que você vê para agora, que é construir uma equipe sólida, com exemplos que você deu, um pouco entra esse comentário que você fez. Sem dúvida. E que eles, né, com quem a gente lida, consigam reverberar isso para as equipes deles. E no final efeito multiplicador a tudo. Isso é fundamental. E todo mundo tem que se propor esse desafio, né? Se tiver alguns ali no meio do caminho que não estão tão engajados assim, você vai ver o resultado final que vai ficar longe daquilo que você esperava. Enfim, aí é trabalhar, né? Ela S.A. Obrigada. Obrigada a vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada a todos. Ficamos por aqui com mais um LSA.